Bem, então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre algoritmos recursivos. Então, deixa eu ver aqui. Bem, recorrências. O que é que a gente... nós vamos falar de quicksort, merge sort nas próximas aulas, Victor. O que é que a gente entende por recorrência? Normalmente, quando a gente fala em algoritmos recursivos, a gente fala de um algoritmo em que ele chama a si mesmo, né? A gente tem um caso, uma recursão e um caso base, que chama, então, por exemplo, a gente já viu aí o exemplo do fatorial recursivo. Então, o fatorial de zero, por definição, é 1, né? E o fatorial de qualquer número, de um número n, é n vezes n menos 1 fatorial. Isso vale para qualquer número maior que zero. Então, a partir dessa definição, eu tenho a função fatorial, que eu defino, eu transponho exatamente a definição matemática para ela nessa forma recursiva. Então, observe aqui o caso base, se n for igual a zero, retorne 1, e a recursão retorne para fatorial de n, n vezes fatorial de n menos 1, certo? Se eu analisar essa recursão em termos de passos, eu vejo que no caso base, se n for igual a 0, retorne 1, eu executo 2 passos. Então, t de n igual a 2 quando n for 0. Isso eu estou analisando passos. Já quando n for maior que 0, eu executo 2 passos. Então, se n for igual a 0, eu faço o if, depois eu faço o passo do retorne e executo também o quê? A chamada da função para n menos 1. Então, vai ser 2 passos mais o número de passos da função para n menos 1, ou seja, 2 mais t de n menos 1. Então, aí eu tenho uma definição do número de passos. E como a gente viu, basta a gente viu isso aí para a função fatorial, né? Fatorial recursivo, que basta a gente estressar isso daí. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui. Basta a gente desenvolver isso e que a gente vai chegar à conclusão que eu tenho alguma coisa em função de n. Bem, então, voltando à análise de algoritmos de recorrências, então, o cálculo de uma função de recorrência muitas vezes implica em achar um padrão. Qual é o padrão de comportamento que define a recorrência? Certo? Isso é o fundamental. A gente achar o padrão de recorrência que vai definir que vai definir o comportamento. Certo? Então, isso é algo que nos é caro, algo que é fundamental. Certo? Bem, e se a gente for analisar as coisas sobre essa ótica, o que é que a gente vai encontrar, gente?
Analise esse caso aqui que eu tenho do... Tem aqui, uma função de recorrência. F de n é igual a f de n menos 1 mais n mais 1. Aí é só tentar desenvolver essa função até chegar no caso base. F de 0, por exemplo. Então, aí eu vou. F de n é igual a f de n menos 1 mais n mais 1. Que é f de n menos 1? F de n menos 2 mais n menos 1 mais 1. Quem é f de n menos 2? F de n menos 3 mais n menos 2 mais 1. Que é f de n menos 3? F de n menos 4 mais n menos 3 mais 1. E assim sucessivamente. Aí a gente vai desenvolvendo. E aí, se eu for desenvolvendo, eu vou descobrir um padrão. Até eu chegar em f de 0, eu vou ter, ó, f de n vai ser f de 0 mais 1 mais 2 até n. Como eu sei que a soma de 1 até n é n vezes n mais 1 sobre 2, a gente já fez isso. Se o valor de f de 0 for 1, eu vou ter que f de n vai ser 1 mais n vezes n mais 1 sobre 2 mais n. E aí eu resolvi aqui a recursão, certo? Então, resolvendo isso aqui, eu descobri que essa função recursiva, ela é, na verdade, uma função de comportamento quadrático. Isso a gente usa muito, vai usar muito isso quando a gente encontrar recursões desse tipo, em que t de n é em função de t de n menos 1, t de n menos 2, mas existe um tipo de recursão que a gente vai ver, inclusive, agora com os algoritmos Quicksort e MergeSort, que é a recursão baseada em divisão e conquista. Qual a ideia da divisão e conquista? A ideia da divisão e conquista é que o problema é dividido em duas ou n partes iguais, ou dividido em partes iguais, que depois são combinadas. E eu vou ter um problema da seguinte forma: t de n é igual a A vezes t de n sobre B. A quantidade, eu divido o problema em partes menores, que eu combino eles, mais f de n, onde f de n vai ser o custo da combinação dessas partes. E para estes casos, eu posso usar alguma coisa chamada de teorema mestre. O teorema mestre diz o seguinte: toda vez que você encontrar um problema, t de n é igual a t de n sobre b, mas alguma coisa polinomial, aí você tem três opções. Observe que aqui eu não vou calcular exatamente o número de passos, eu vou me preocupar somente com o comportamento assintótico. O de n elevado a log de a na base b, O de n elevado a k vezes log de n, e O de n elevado a k. Então, quando log de a na base b for maior que k, predomina esse comportamento, O de n elevado a log de a na base b. Quando o log de a na base b for menor que k, predomina o k, O de n elevado a k. E quando O de log de a na base b for igual a k, vou ter um comportamento que vai combinar os dois efeitos. O de n elevado a k vezes log de n. Bem, observando isso, aqui eu coloquei uma função que é a função, a busca binária, um exemplo de busca binária recursiva. Alô? O que essa função toda significa em termos práticos? Eu vou fazer isso agora. O que é que significa em termos práticos? Observe aqui a busca binária recursiva. Busca binária recursiva, eu posso pensar que o comportamento dele aqui, entre low e high, que são os índices inicial e final do vetor, é o tamanho n. Quando eu verifico que o que eu estou procurando está na segunda metade do vetor, eu vou chamar a busca binária do meio para o fim.
Vou chamar ela para t de n sobre 2. Se está na primeira parte do vetor, vou chamar ela do início para o meio. T de n sobre 2 também. Mas o número de passos que eu executo aqui é um conjunto fixo de passos. Então, vai ser t de n é igual a t de n sobre 2, que eu vou chamar a busca binária, para metade do vetor, mais um conjunto constante de passos. Então, quando eu comparo isso com t de n é igual a t de n sobre b mais cnk, e vou verificar que aqui no meu caso a igual a 1, b igual a 2, e eu tenho só uma constante, não tenho n. Então aqui seria c vezes n elevado a 0, k igual a 0. Log de 1 na base 2 é 0. Então, log de a na base b é igual a k. Então, vai ser O de n elevado a k log de n. Como k é 0, n elevado a 0 é 1, O de log de n. Então, a busca binária recursiva ela tem o comportamento O de log de n, que é exatamente o mesmo comportamento da busca binária interativa, certo? Então, a gente usa o teorema mestre dessa forma. Eu vou agora fazer com vocês um exemplo em lista. Vou fazer aqui alguns exemplos da lista. Primeiro de funções que não são recursivas e depois de funções recursivas, certo, gente? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo botar esse negócio para funcionar. Bem, primeira coisa aqui, tirar comportamento aqui. Vocês estão vendo agora uma tela chamada Lanley Screen? Apareceu aqui notebook Alan. Notebook Alan. Isso, Notebook né? Deixa eu ver agora se funciona. Ela tem online screen ali. Agora eu vou eu tenho que espelhar agora o meu. Fez esse teste aqui, mas essas coisas na hora elas funcionam. 2G. Deixa eu ver. Ok. Agora deixa eu ver se eu consigo espelhar a tela. Pronto. Só um minutinho, gente, que eu estou tentando aqui fazer aqui um espelhamento para ver se ele funciona. Na verdade ele funciona, mas essas coisas na hora prática elas demoram um pouquinho.
Tinha feito teste minutos atrás, mas antes da aula. Deixa eu ver aqui, trocar de rede. Só um minuto. Bem, já que não está funcionando direito, eu vou... Deixa eu ver aqui. Só mais um minutinho. Pronto, agora funcionou. Então vamos aproveitar esse tempo agora. Certo? Vocês estão vendo aí a tela, gente? PROC 1 Sim. NA. Agora sim. Sim, professor. Agora sim. Pronto. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar resolver esse problema em termos de achar o T de N, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu estou indo de 1 até quanto aqui, gente? N sobre 3, não é isso? De 0 a, N, a menor que N sobre 3. De 0 até menos que N sobre 3 é a mesma coisa de você ir de 1 até N sobre 3. Certo? E posso dizer que a primeira linha você está fazendo N sobre 3 passos. Ok? Ok. A segunda linha você está indo fazendo o quê? J vai de N sobre 3 menos 1 até I. Ou melhor, até antes de I. Então, quando I for igual a 0, J vai de N sobre 3 menos 1 a 1. Quando I for igual a 1, J vai de N sobre 3 menos 1 a 2. Quando I for igual a 2, J vai de N sobre 3 menos 1 a 3. A 3. E assim por diante. Então, qual é o último ponto? Quando I for N sobre 3, J vai de N sobre 3 menos 1 até N sobre 3 menos 1.
Certo? Bem, uma vez que a gente tem isso em mente, o que é que eu vou ter aqui? Então, eu vou ter aqui n sobre 3 menos 1 passos, n sobre 3 menos 2 passos, n sobre 3 menos 3 passos, até um passo. Certo? Ou seja, eu vou ter uma PA de 1 até n sobre 3 menos 1. Se eu contar de trás para frente. Ou seja, quer dizer o quê? A quantidade de passos aqui vai ser o quê, gente? O total, o número de elementos da PA, que é n sobre 3 menos 1. Primeiro mais o último elemento sobre 2. E aqui vai ser a mesma coisa, né? Então, vai ser a mesma coisa disso. Bem, eu vou apagar essa parte aqui do rascunho que eu fiz. Vocês entenderam a lógica do rascunho que eu fiz, certo? Então, a lógica é essa. Então, eu vou ter aqui, gente, T de N vai ser N sobre Professor, 3. tá com uma mensagem na frente aí, ó. Oh, desculpe. N sobre 3 mais 2 vezes, porque da primeira linha o for J e da segunda linha, que é o troque, N sobre 3 menos 1. Aí aqui, vezes N sobre 3 sobre 2. Corto, corto. Então, eu vou ter aqui no final T de N é igual N sobre 3 mais N sobre 3 vezes N sobre 3 menos 1. Certo? Só vou... Tem que ser um pouquinho... Essa parte final aqui é um pouco cega. Pronto. Isso daqui, quando eu multiplicar isso aqui, eu vou ver que isso vai ser alguma coisa da ordem de n ao quadrado. Certo? Que é o que interessa para a gente. A gente ter o... Ver. Na verdade, tanto interessa para a gente o número de passos quanto o comportamento assintótico. Em geral, a gente vai se preocupar mais com o comportamento assintótico. Há casos específicos que o número de passos importa. Ó, N ao quadrado aí. É O de n ao quadrado, porque n sobre 3 vezes n sobre 3 menos 1 vai dar alguma coisa na ordem de n ao quadrado. É só vocês desenvolverem. Certo? Segundo exemplo. Aqui eu tenho para i igual a 0 até i menor que n. Então, é a mesma coisa de eu ir de 0 até n menos 1. É a mesma coisa de ir de 1 a n. Então, eu posso considerar aqui, na verdade, n passos. Certo?
Bem, aqui eu tenho J vai depender dos valores de I. Então, quando I for 0, quando I for 1, até quando I for quem? N menos 1. Quando I for 0, J é quem, gente? Vai de 1 até N menos 1. Quando I for 1, J vai de 2 até N menos 1. Quando I for N menos 1, J vai de N até N menos 1. Aí você vai dizer assim, isso aqui é o quê? Isso aqui seria equivalente aqui a fazer nada, né? Porque o laço não faria nada aqui. Mas aqui, nesse segundo caso aqui, no primeiro caso, de 1 até N menos 1, seria N menos 1, e aqui N menos 2. Então, teria uma PA que seria 0, 1, N menos 2, N menos 1. Se eu considerar eu posso pegar do primeiro do segundo ao último elemento da PA, mas também poderia pegar o primeiro, mas se pegar do segundo ao último elemento, porque o primeiro é 0, não vai interferir na soma, eu teria, na verdade, N menos 1 elementos multiplicado por 1 mais N menos 1 da N sobre 2. Isso significa o quê, gente? Que o segundo for aqui seria N vezes N menos 1 sobre 2. E o terceiro aqui, que é o K vai de 1 a N, não é, gente? Vocês conseguem ver que for K igual a 1, K menor que N. O que é que eu vou ter aqui? Eu vou realizar N passos dentro do for do J. Então, N vezes N menos 1 sobre 2. A mesma coisa eu vou ter para a multiplicação que eu tenho aqui. Então, se eu for agora pensar em termos de número de passos, o que é que eu vou ter? T de N primeira linha, N. Segunda linha, N vezes N menos 1 sobre 2. Terceira e quarta linha. Vou fazer duas vezes, né? Porque dentro do Cal eu tenho a execução de uma operação. Então, 2 vezes N vezes N menos 1 sobre 2. Isso aqui, se vocês desenvolverem, vocês vão ver que isso é da ordem de N ao cubo. Certo? Então, isso aí seria da ordem de N ao cubo. Bem, esse terceiro aqui é a seleção. Exatamente o algoritmo de seleção. Então, como é que seria, que a gente já viu aqui em sala, né? Então, aqui eu teria indo de I igual a 1 a I menor que N menos 1. Então, eu vou de 1 a menos que N menos 1. Eu vou aqui N menos 2 passos. Esse mi igual a I seria N menos 2 passos de novo.
Aí eu vou para J igual a I mais 1. Então, J. Primeiro, J vai ser igual a I mais 1. Então, eu vou fazer para cada valor de J, né? Para cada valor de I, o valor de J correspondente. Então, eu vou fazer aqui, olha. Quando I for igual a 1, quando I for igual a 1, J vai ser igual a quanto? De 2 até N menos 1. Quando I for igual a 2, J vai de 3 a N menos 1. Quando I for igual a N menos 2, J vai de N menos 2 mais 1, então N menos 1, até N menos 1. Certo? Ok. Isso quer dizer o quê, gente? Aqui eu estou falando em um passo. Aqui eu estou falando de 2 a N menos 1, N menos 2 passos. De 3 a N menos 1 é um passo a menos que N menos 2. Seria N menos 3 passos. Por que de 2 a N menos 1 é N menos 2 passos? Porque de 1 a N menos 1 seria N menos 1 passos. Então, estaria falando aqui de uma PA. Professor, tem uma tela aí na frente, por favor. De uma PA que ela faria de 1, 2, N-3, N-2, indo sempre um elemento. São N-2 elementos, então eu vou ter aqui N-2 vezes 1 mais N-2, N-1 sobre 2. Certo? A soma dessa PA seria essa. Então, eu posso dizer que eu vou ter alguma coisa da ordem de N-2 vezes N-1 sobre 2 para o for. Para os if, se eu for considerar o pior caso, eu vou executar o if, o comando do if 3 vezes, então vou executar para cada interação do for, então seria esse passo aqui seria executado 1, 2, 3 vezes. E essa troca, ela está dentro do contexto do for. Então, a troca aqui seria n menos 2 vezes. Professor, no Importante segundo isso. for, pode falar. Oi? Não, pode ir, Gustavo. Nesse segundo eu for, atrasei. O incremento ali não seria J++, não? Ou é I++ mesmo? Não, é J, tá errado. Ah, ok. Ok. Então, o que é que eu vou ter aqui? T de N vai ser quem, gente? 1, 2, 3. 3 vezes N menos 2. Mais 3 N menos 2. N menos 1. Deixa eu ver. Sobre 2. Na verdade, aqui vai ser alguma coisa que também na ordem de N ao quadrado. Uma coisa relevante é que se eu estiver interessado somente nas trocas, eu vou fazer somente N sobre N menos 2 trocas. Nesse caso aqui. Certo?
Na realidade, esse algoritmo aqui ele foi inspirado na seleção, mas ele deveria começar com igual a zero, ou então com i menor ou igual a n menos 1. Aí vocês vão ver que vai ter uma pequena diferença no cálculo, mas ele tem basicamente o mesmo tipo de comportamento da seleção. Né? Ele esqueceu de... Ele não está computando um dos elementos, um dos itens, né? Porque ele começa do igual a zero, teria que começar do igual a 1, ele teria que começar do igual a zero. Né? Mas se for igual a zero, aí onde for n-2 vai virar n-1, e onde vai ser n-1 vai virar um n. E a ideia é basicamente a mesma, certo? Bem, aqui agora nós temos... Gustavo, aqui a gente está com a discussão formal, então não é exatamente C, é um C-like, algo, é só para a gente não se preocupar tanto com a linguagem, assim, com a ideia do algoritmo. Bem, e aqui, vocês conhecem o problema da Torre de Hanoi? Sim. Bem, Eu não. Bem, qual é o problema da Torre de Hanoi? Vou fazer o problema aqui para 3 varetas. Imagine que você tem 3 varetas e aqui eu vou colocar aqui 3 discos, certo? Eu quero mover esses 3 discos da primeira vareta para a última, usando a segunda vareta como auxiliar, só que eu não posso colocar um disco menor embaixo de um disco maior. Ah, tá. Então, eu vou fazer o Não sabia quê? o nome. Não sabia que tinha nome isso aí. Eu vou tirar esse primeiro, né? Coloco ele aqui. Aí depois eu tiro o segundo, coloco ele aqui. Aí depois eu tiro esse, trago para cá. Depois eu tiro esse, trago para cá, trago para cá. E aí depois eu levo o pequeno aqui de volta. E depois do meio vai vir. E aí depois o pequeno vem. Né? Eu acabei resolvendo não para levar do primeiro para o último, mas para levar do primeiro para o meio. Mas a ideia basicamente é essa. Certo? Bem, eu consigo definir a partir do problema básico, uma versão recursiva da Torre de Hanoi, que é essa que a gente vê aí. E aí eu posso pensar nele em termos de complexidade, né? Então, como é que seria a análise recursiva dele? Se eu só tenho um elemento, eu já estou com o problema resolvido, né? Então, T de N, T de N, T de... T de 1 é 1, um elemento. E quem é T de N, T de N quando eu tenho mais de um elemento? Eu vou fazer o quê? Eu vou executar Hanoi, N-1, de A para C. Eu vou usar C como auxiliar. Aí eu movo uma vareta, a vareta maior, para B. E depois faço Hanoi de todas as varetas que eu mexi para B, de C para B. Basicamente é isso. Então, eu vou ter aqui 2 vezes T de N-1, porque eu vou ter esse Hanoi N-1 e esse outro Hanoi N-1, mais 1.
Aí vocês vão perguntar assim, professor, o que é que isso quer dizer? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma tabelinha. Hanoi de 1 é 1. Quem é Hanoi de 2? 2 vezes t de n menos 1, 2 vezes 1, mais 1. Isso vai ser quanto, gente? 3. Ok? Quem é Hanoi de 3? 2 vezes... No caso, as variáveis são a quantidade de torres e a quantidade de discos. É isso? Isso. 2 vezes... Ou a quantidade de movimentos? N é a quantidade de discos e T de N é a quantidade de movimentos. Então, 2 vezes 3 mais 1. Que aí eu vou ter 7. Certo? E aí eu vou 4. 2 vezes 7, 14 mais 1, 15. Se eu for analisar... Certo, gente? Se eu for analisar isso daqui, quem é 15? 4 elevado ao quadrado menos 1. Não, 2 elevado ao quadrado menos 1. 2 elevado à quarta menos 1. 2 elevado à quarta menos 1. 7 é 2 elevado à terceira, que é 8 menos 1. 3, quem é 2 elevado à segunda menos 1. E 1, quem é 2 elevado à primeira menos 1. Então, quem é T de N pelo esse padrão? 2 elevado de N a menos 1. A tela tá na frente aí, viu, professor? É a tela do... 2 elevado a N menos 1. T de N por esse padrão aqui, a gente vai ver que T de N é 2 elevado a N menos 1. Certo? E aí, esse problema da Torre de Hanoi, ele vem com a historinha, né, de uma lenda que você tinha os monges e que esses monges, eles moviam um disco a cada minuto, a cada segundo. E aí, quando eles tinham um problema com 64 discos, e quando eles terminassem de mover esses discos, o mundo se acabaria. Se a gente for pensar para n igual a 64, isso seria 2 elevado a 63 menos 1. 64 menos 1. Façam as contas aí. Quanto é que seria 2 elevado a 64 menos 1? Uma forma da gente fazer essa conta rápida é... Quanto é 1024, gente? 1024 é 2 elevado a quanto? A 10, né? A 10. Uma aproximação rápida seria a cada 2 a 10 você aproximar para 1000. Então, 2 a 10 é 1000, 2 a 20, 1 milhão, 2 a 30, 1 bilhão, 2 a 40, 1 trilhão, 2 a 50, 1 quatrilhão, 2 a 60, 1 quintilhão. Então, seria equivalente a 16 quintilhões de movimentos. Se você fizerem a conta em segundos ou minutos, o que quer que seja, isso dá um número extremamente grande, né? Então, é mais fácil que que o mundo se acabe e os monges estejam movendo as pedras da Torre de Hanoi. Certo? Bem, e agora vamos fazer 2 exemplos aqui com o Teorema Mestre. Certo? A gente fez o Torre de Hanoi, que é um recursivo puro, e vamos fazer 2 aqui com o Teorema Mestre. E qual a ideia que a gente faz aqui com o Teorema Mestre é... Exemplo aqui, ó. If n igual a 1, return 1. Então, tem o T de n. 2 passos, n igual a 1, retorne 1. Quando
n for igual a 1, né? E se não, ele vai fazer o passo do if, vai fazer esse for aqui, que vai fazer isso 2n, que é o para e a atribuição, e vai chamar duas vezes t de n sobre 2. Então, e vai fazer esse retorno aqui, que é mais um passo. Então, seria 2 mais 2t de n sobre 2 mais 2n. Bem, se a gente entende isso, vou apagar um pouquinho aqui para ter um pouquinho de espaço para a gente trabalhar. A gente vai agora ter que mapear na forma do teorema mestre, que é t de n é igual a t de n sobre b mais cnk. Qual é o maior polinômio de fora da parte aqui? É 2n, então k vai ser igual a 1. Então, k igual a 1. A igual a 2. Dá para ver aqui, gente, que k é igual a 2. Certo? B também igual a 2. Então, quem é log de A na base B? É log de 2 na base 2, que é 1. Então, log de A na base B é igual a K. Então, esse meu problema daqui cai nessa condição aqui, ó. O de n, K log de n. Como K é igual a 1, então meu problema vai ser O de n log de n. O de n log de n. Certo? Então, essa seria a aplicação do teorema mestre. Aí você diz, professor, mas eu não estou vendo o número total de passos. Mas, assim, a ideia do teorema mestre é a gente se focar mais na complexidade em si do problema do que no número total de passos. Então, quando a gente aplica o teorema mestre, a gente não calcula exatamente quanto é t de n, a gente calcula o comportamento assintótico. Certo? Então, a ideia basicamente é essa. Certo? E aqui um segundo exemplo. Esse exemplo aqui até mais simples. Se eu tenho aqui se n for menor que 1, retorne 0. Se não, retorne n mais proc de n sobre 3. Então, t de n é igual a 2 quando n for, assim, menor que 1. E if um passo aqui, mais a execução de t de n sobre 3. 2 mais t de n sobre 3 para n maior ou igual a 1. Tá, aí eu vou aplicar o teorema mestre. Quem vai ser meu A? 1. Quem vai ser o B? 3. Quem vai ser o K? Hein, gente? Assim, eu tenho 2 mais t de n sobre 3. Quem é o K aí de CNK? 0, né? Porque eu não tenho eu só tenho uma constante. Quem é log de 1 na base 3? É 0, porque 3 elevado a 0 dá 1. Então eu vou ter alguma coisa na ordem de n elevado a k, que é 1, O de log de n.
vai cair nessa situação de novo, só que vai ser O de log de N. Ok? Bem, gente, então, a ideia aqui, a gente apresentou alguns exemplos, certo? Se tem alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa a falar. Me perguntaram sobre a lista, eu vou criar uma tarefa no Teams, e aí eu vou abrir um tempo aí para vocês me mandarem a lista, eu vou considerar a lista como uma pontuação adicional, certo? Então, que vocês podem fazer a lista, enviar essa lista, a gente vai considerar como pontuação adicional, uma questão bônus, né? As listas do semestre, ok? Professor, como esse assunto é muito abstrato, você poderia enviar para a gente algum material, tipo trecho de livro? Assim, eu vou colocar essa aula gravada, né, para vocês terem acesso, né? Os slides também eles estão sendo atualizados ali nos arquivos. Então, o slide dessa aula deve estar atualizado aí nos arquivos, se não atualizo, certo? E colocar mais alguma referência também nos arquivos para vocês verificarem, certo? O que é que eu recomendo? Façam exercícios. Se vocês fizerem exercícios, vocês vão ter um desempenho bom aí fazendo análise de algoritmos, né? Basicamente não tem muito mistério, o que a gente faz basicamente é tentar contar o número de passos, então a gente tem que pegar, por isso que eu fiz aqui com essa, usando a digitalização aqui do iPad, eu pego e analiso cada passo, então o que eu tenho que fazer, e aí eu conto os passos, então basicamente o que a gente está fazendo aqui sempre é isso, certo? No caso de funções recursivas, quando elas são do tipo divisão e conquista, eu tenho o artifício de usar o teorema mestre, mas quando eu tenho uma função recursiva que não é divisão e conquista, caso da torre de Hanoi, caso do fatorial, aí eu tenho que desenvolver uma tabelinha e tentar achar qual é o padrão de comportamento para achar meu T de N. Ok? Ô, professor e colegas, alguns trabalhos, ou todos os trabalhos aí, é para serem realizados em grupo, correto? Ok. Não é isso? Tem alguns trabalhos em grupo aí? Com a definição. As atividades que o senhor colocou no Teams, acho que só uma é em grupo, né? Só vai ter uma atividade que eu vou colocar, que é de pesquisa, que vai ser em grupo. As atividades práticas, eu acredito que seja em grupo. O senhor colocou já. Eu coloquei... Os questionários, eles não são em grupo, eles são individuais. A tarefa de pesquisa, eu já coloquei, mas ainda não falei dela, ela é em grupo, certo? Mas as atividades dos questionários, não, eles são individuais. Certo. Eu estou levantando isso porque, assim, às vezes é difícil a gente conseguir conectar os colegas aí. Se vai ser em grupo, precisa definir esses grupos, né? Como é que o senhor propõe aí, ou os colegas Eu não proponho nada, José, porque vocês são alunos de ensino superior. Vocês já deviam ter um grupo de WhatsApp, algum mecanismo de comunicação. Sim, concordo. O que eu quero é que a gente organizar isso aí. Podem se organizar livremente. Eu não tenho que propor nada. Vocês têm autonomia para isso. Certo? Então, pessoas, vamos nos organizar aí, viu? Vocês, inclusive, podem usar o chat do Teams, porque qualquer coisa que vocês colocarem no chat, todo mundo vê a mensagem, eu vejo, mas seus colegas também veem. Foi assim que a gente fez no outro grupo. Foi assim que a gente fez na outra disciplina, mas aqui está precisando resolver isso aí, senão vai chegar aí o dia de começar a fazer e aí está tudo parado. Mas aí é aquela coisa, né? Aí já é um problema de organização de vocês, né? Sim. Como diria os franceses, não é para um problema.
É uma coisa que vocês têm que se organizar, dividir e correr atrás. E as Né? pontuações, professor? Tá aqui, eu achei meio estranho. Não, 80, 60. as pontuações do que eu coloquei já estão todas no Teams, né? O que eu vou colocar para vocês como incentivo é uma tarefa para vocês fazerem o upload das listas, que aí eu vou colocar uma pontuação bônus. Mas no caso a pontuação é essa mesmo? 60 pontos, 20 pontos? Isso aí no caso é dividido por 10, né? E tem uma regrinha lá já escrita no plano da disciplina e tudo, de como é que calcula tudo isso. Pronto, vou ver isso. É só vocês lerem e vocês se correrem atrás disso. Beleza, valeu. Ok, gente? Ok. Então, acho que por hoje estamos concluindo nosso assunto. Certo? Na próxima aula, eu vou entrar nos algoritmos de ordenação Merge Sort e Quick Sort. Ok? E a gente fecha aí a parte de ordenação. Né? E seguimos adiante na disciplina. E aí eu já passo para vocês, finalizo quais são os questionários que vocês já podem se debruçar, né? Embora os questionários estejam todos com a data limite mais para o final da disciplina, eu sugiro que aqueles que vocês já vencerem o assunto, vocês já comecem a responder. Ok. Professor, grupo de quantos aí? Foi proposto isso, não? Está na tarefa. Ah, né? Obrigado. Tudo está na tarefa. Ok? Eu acho que são quatro ou cinco, pessoal. Eu não lembro agora, mas isso está na tarefa. Já está previamente já colocado lá. Beleza. Ô, professor e colegas, então, assim, você pode usar o chat aí para estar desenrolando essa questão do grupo. Eu sugiro que seja o quanto antes, porque senão eu acho que embola todo o processo, né? Então, depois da aula aí, ou amanhã, não sei, eu até fiz uma chamada sobre isso no chat, mas só teve interação ainda por parte de Everton, e eu acho que de Carlos, né? A gente precisa desenrolar isso aí, senão vai ficar dificultoso aí esse processo, a gente está num momento diferente, né? Não está ninguém em sala de aula, propriamente dito, fisicamente, né? Então, tudo isso gera uma dificuldade maior. A gente pode fazer assim, Júlio. Pode criar um grupo da matéria, um grupo de WhatsApp aqui na matéria, a gente divulga aqui no chat da turma. E lá a gente acerta, porque eu creio que aqui tem pessoas do segundo semestre, mas tem pessoas de semestre mais avançados, e por isso está tendo esse desequilíbrio. A gente não consegue organizar as coisas direito. Então, a gente criando talvez um grupo da turma seria mais eficiente para essa questão. Tranquilo, então, gente. Então, vamos finalizar aqui a aula e vocês se organizam. Perfeito? Beleza, boa noite. Boa noite a todos.